Fala galera, dando sequência aqui à resolução dos nossos exercícios, vamos agora para a segunda questão, né? Que vai utilizar esses dados que a gente acabou de calcular aqui na primeira questão para se calcular aí o peso, né, acho que de uma pessoa na Terra e na Lua. Pessoal, só lembrando que esses dois valores aqui, ó, às vezes os livros eles trazem aí para a Lua 1.6, para a Terra 9.8. Só quero lembrar para vocês que a gente utilizou os dados que a questão nos forneceu, né? Então, com esses dados aqui fornecidos, né, a gente fez os cálculos aí o passo a passo e com eles a gente chegou no 1.7 e no 9.9. O 9.9 aí já era esperado, né? Aproximando aí a gente chega ao 10, né? A gente pode, sem medo de ser feliz, aproximar aqui a gravidade terrestre para 10 metros por segundo ao quadrado, que é o que nós mais usamos aí nas questões. Então, com esses dados fornecidos, a gente chegou nesses valores. Aqueles valores que o livro traz, de 1.6, de 9.8, ali eles já usaram outros parâmetros. Tudo isso que foi usado aqui são valores aproximados pela questão, né, por quem elaborou a questão aqui do material. Então, esses 6.37, 5.97, 7.4, 1.7, 6.7 são todos valores aproximados, né? De acordo com quem elaborou a questão. Por isso que no final aqui a gente acabou tendo esse 1/10 aí de diferença para aqueles valores mais conhecidos de livros, né? Vamos lá. Depois desse esclarecimento, vamos aqui à nossa questão 2, que diz o seguinte: Gaspar imaginou-se indo à Lua. Suponha que a massa dele seja de 80 kg, utilizando os valores calculados na atividade 1, calcule o seu peso na Terra e na Lua. Então já dividi aqui a tela em duas partes, né? Vamos calcular o peso de Gaspar na Terra e o peso de Gaspar na Lua, né? Gaspar é um dos personagens aí da apostila lá do telecurso, né? Pessoal, questão muito fácil de ser resolvida, né? Essa não tem muito o que fazer. É só aplicar a formulazinha mesmo do peso, né? Então, como é que se calcula peso, né? Peso é igual a massa multiplicado pela aceleração da gravidade. No caso aqui do peso na Terra, eu vou apenas especificar, chamar aqui de peso terrestre. Aqui será a gravidade terrestre, né? Então, no caso aqui da Terra, nós vamos ter aqui que o peso é igual a massa de Gaspar, que é de 80 kg, multiplicado pela gravidade terrestre. E aí nós vamos utilizar o valor encontrado lá na nossa questão, né? Vou usar o 9.9, que foi a aproximação mais realista, né, que nós tivemos. Então vamos chegar aqui e substituir GT por 9.9 metros por segundo ao quadrado. Então, peso será igual a 80 vezes 9.9, né? 80 vezes 10 daria aí 900 menos 8, não é isso? 892, é isso? Deixa eu confirmar aqui, né? 80 vezes 9.9, no caso 792, né? Então temos aqui 792 e a unidade de peso é o Newton, né? Então esse seria o peso de Gaspar aqui na Terra. E na Lua, né, qual seria o peso dele? Então vamos calcular. Peso na Lua igual a massa do Gaspar multiplicado pela gravidade lunar. Essa questão é importante porque a gente consegue visualizar nela que a massa é uma grandeza física invariável, né? Ela não depende aí do local onde você está. Em qualquer local do universo, a massa será sempre a mesma. Lembra sempre disso aí. Então, substituindo aí os dados, o peso aqui na Lua será de 80 multiplicado pela gravidade que a gente encontrou, que foi de 1.7 aproximadamente, né? Então, nós aproximamos aqui para 1,7. Essa foi a gravidade lunar. Então, o peso de Gaspar na Lua será de 80 vezes 1.7. Então vamos lá, 80 vezes 1.7, que vai dar exatamente 136 newtons, né? Perceba que
o peso de Gaspar na Lua foi muito menor do que o peso dele na Terra. Já era esperado, já que as gravidades são diferentes. Isso explica, por exemplo, quando os astronautas foram lá à Lua, né, eles andavam com uma certa lerdeza, né, uma certa dificuldade, por conta dessa gravidade lunar ser bem menor do que a da Terra, dificultando aí o atrito entre os pés e o terreno, então dificultando a locomoção. Então fica resolvida aí a nossa questão e eu reafirmo com vocês de sempre ter cuidado com essas duas grandezas físicas, a massa e o peso. A massa é sempre invariável, então independentemente de onde você esteja no universo, sua massa é sempre a mesma. O caso de Gaspar aqui, na Terra e na Lua, a massa dele é de 80 quilos. Já o peso, não. O peso depende da gravidade local. Então, dependendo do corpo celeste a ser tratado, você terá pesos aí diferentes. No caso aqui, o peso de Gaspar na Terra foi 792 e o peso do mesmo Gaspar na Lua foi de 136 newtons. Então, fico por aqui e volto já com a terceira questão, para o vídeo não ficar muito longo. O primeiro já ficou longo até demais, né? Volto já, galera.